Ele era pequeno de estatura, mas não de olhar. Do lado de fora do muro que contornava a mansão, Tomás ficou parado como quem prende a respiração diante de algo que não se pode admitir. A noite ainda não havia cedido ao dia, e o portão eletrônico cuspiu um vento de metal quando se fechou. Pela fresta entre a cortina e a janela do corredor, ele viu uma sombra saindo do quarto no andar de cima. Um passo rápido, um salto que arrastava no carpete, uma figura ajeitando um lenço como se ninguém tivesse visto. A cena durou segundos, mas para Tomás foi um clarão. Tão pequeno, tão simples, que foi enorme como uma verdade. Na sala de visitas, além das cortinas pesadas e dos quadros que registravam gerações, a casa mantinha uma aparente ordem imaculada que só servia de máscara. Havia cheiros e sons que eram usados como cenário, o perfume suave de Rafaela quando ela recebia convidados, o brilho polido dos móveis que fazia a luz saltar sobre a superfície como se tudo ali fosse sempre perfeito. Mas naquele corredor estreito, onde a claridade da noite esmorecia, as sombras contavam outra história. Alguém havia saído do quarto de Dona Elsa, e não era um simples ir e vir. Dona Elsa tinha 74 anos e uma história inteira gravada nas rugas do rosto, nas mãos que ainda tremiam quando apartava a xícara de chá. Havia na casa um rádio antigo que ela amava ouvir, canções que, de tão repetidas, pareciam mãos que lembravam o caminho de volta para algum momento feliz. Ela dormia em quartos com cortinas grossas, com lençóis reforçados e com uma aliança que insistia em polir todas as manhãs, lembrança de um casamento que já trazia muito mais memórias do que dias futuros. Marcelo, o filho, fora educado para não ver as rachaduras, ou para fingir que não via. Empresário bem-sucedido, com agenda que queimava madrugadas, ele confiava na ordem das coisas, a esposa elegante que administrava a casa, a mãe querida que recebia visitas, a equipe doméstica que devia zelar por tudo. Rafaela sabia manejar a aparência como se fosse uma arma, sorriso calculado, vestidos que pareciam feitos para se encaixarem em festas de revista e uma maneira de olhar pelo canto dos olhos que dizia, quando era conveniente, eu cuido de tudo. Nos jantares com amigos de Marcelo, ela era a anfitriã perfeita, nas redes, a imagem de família feliz. Mas havia momentos fora do palco em que sua voz mudava. Era um tom seco, imediato, uma ordem que chegava como frio. A casa se tornava pequena na presença desse comando. Wanda, que trabalhava ali há mais de 10 anos, percebia as linguagens não ditas melhor do que qualquer outro. Ela varria o mesmo corredor, ajeitava as almofadas, servia o chá e via as pequenas coisas que ninguém via. Uma touca de noite amassada no fundo de uma gaveta, o lenço favorito de Elsa perfumado com cheiro estranho. Wanda não era do tipo que falava alto. Seu trabalho era silêncio e ação, e foi nesse intervalo de silêncio que as certezas começaram a se formar. Ao arrumar a mesa, ela descobriu, por acaso, um hematoma escondido sob a manga do cardigã de Dona Elsa. Era um bruído azul, pequeno, mas inegável, uma assinatura silenciosa de que alguém havia tocado onde não devia. A rotina da mansão podia ser descrita como uma peça teatral em que todos sabiam o texto. Pela manhã, Marcelo saía cedo, apertando mãos e fechando contratos. Rafaela o acompanhava em jantares e eventos e, quando era necessário, mostrava-se a esposa dedicada que cobria qualquer sinal de desgaste com um olhar brilhante. Dona Elsa, por sua vez, mantinha hábitos que pareciam antigos rituais. O chá das 5, a música no fim da tarde, a maneira como guardava as cartas de familiares em uma caixa de madeira com a tampa lascada. Havia histórias de família escritas nos móveis, e Dona Elsa gostava de repassar essas histórias em voz baixa, como quem fala com velhos amigos. Mas, entre os gestos cotidianos, um tipo de violência ia enraizando-se devagar. Rafaela não batia portas com disposição brutal. Ela cortava a dignidade em pequenos pedaços. Havia ordens para que Dona Elsa não saísse sozinha à tarde, justificadas com um "é melhor assim, mãe". Havia recados para reduzir as visitas, uma gestão cuidadosa dos amigos que podiam trazer perguntas indesejadas. As humilhações eram sutis, um comentário sobre a roupa, um aborrecimento quando Elsa ria de algo sem graça, a retirada de pequenas liberdades sob pretextos de cuidado. Quando Wanda encontrava uma marca, Rafaela tinha uma explicação pronta. Tropeço, queda. Marcelo inclinava-se a acreditar nas explicações, movido tanto pelo amor quanto por uma cegueira que vinha embrulhada em proteção ao próprio mundo social. Tomás, o jardineiro, tinha chegado ali há 2 anos.
Homem de baixa estatura, ele usava a vida como quem cuida de plantas dia após dia, com paciência e uma devoção silenciosa. Não gostava de mostrar-se além do necessário, era cumprimentado com um aceno e mantinha-se nas sombras quando as festas enchiam a sola de estar. No entanto, ele via o jardim como um registro emocional da casa. Onde a família deixava marcas, as flores murchavam, onde havia ternura, o verde prosperava. Nas manhãs, ele varria as folhas com calma, conversava com as roseiras e era capaz de notar quando um vaso fora deslocado apenas 1 cm. Seus olhos eram pequenos, mas exatos. Numa dessas noites em que o vento trazia um frio fino, Tomás tinha sua ronda de rotina. Havia sido chamado para podar a trepadeira da fachada e depois ficou para recolher restos de terra. Foi quando olhou para o corredor e viu a fresta de luz no quarto de Dona Elsa. A porta, normalmente fechada à chave, estava entreaberta. Ele hesitou, ponderando as regras tácitas que separavam o que era de fora e o que era de dentro. Não era da sua natureza bisbilhotar. Mesmo assim, o tecido fino da cortina tremulou e uma figura saiu. Os sapatos de salto descansavam num canto, um deles próximo ao batente da porta, um salto vermelho que se destacava feito uma mancha ardente sobre o carpete. Na mão da mulher havia um lenço, o mesmo lenço que, dias antes, Wanda vira esquecido na mesa de chá. Tomás viu tudo isso sem ser visto. Não era heroísmo, era apenas a observação de um homem que, por viver na periferia daquela casa, não se permitia o conforto da ilusão. Seus dedos suavam no cabo do ancinho quando registrou o andar da figura, rápido, tenso, como quem tenta apagar um rastro. No rosto de quem saía havia um equilíbrio calculado entre normalidade e pressa. Era a atenção às microexpressões que fez de Tomás um observador afiado. Ele notou um tremor discreto nos dedos que seguravam o lenço, a pressão de uma unha que arrancava o fio de pano como quem se livra de culpa. Ao recuar para o canteiro de hortênsias, Tomás respirou fundo e guardou o que viu como quem guarda uma semente estranha no bolso. Não contou a ninguém imediatamente. Havia para ele o medo de ser despedido por invenção, o temor de que suas palavras fossem descartadas por conta de sua estatura, e uma prudência que vinha da experiência de quem havia visto verdades serem transformadas em rumor muitas vezes. Mas à noite não deixaria que aquele segredo se mantivesse sem fazer ruído por muito tempo. O olhar de Tomás, pequeno e firme, era uma testemunha que, mais cedo ou mais tarde, exigiria ouvir. No andar de baixo, Wanda fazia o papel que lhe cabia, calçava os sapatos, varria por atas e guardava as louças. Era nela que Dona Elsa ainda encontrava medidas de afeto não convertidas em controle. Quando Wanda percebeu o hematoma, o nó na garganta apertou. Ela tentou conversar com Rafaela, falar baixinho sobre cuidados com a mãe, sugerir que algumas aplicações de pomada ajudariam a desinchar. Rafaela sorriu com aquela frieza de sempre, pronunciando palavras que pareciam abraços, mas eram lâminas. Você sempre exagera, Wanda. Dona Elsa é sensível, mas está bem. Não alimente isso, por favor. Somos uma família. A palavra família saía da boca dela com um verniz que escondia a direção. Controlar, enquadrar, moldar. Wanda começou a agir em silêncio. Ser discreta era sua forma de rebelião. Ela deixou um bilhete. Não era um bilhete explosivo, não ia direto ao coração. Era uma folha dobrada, caligrafia miúda. Marcelo, por favor, pode vir hoje cedo? Acho que preciso conversar sobre a mãe. O papel foi colocado entre os dos livros do escritório, justamente onde o filho de Elsa costumava deixar suas pastas. Não era uma acusação, era um pedido. Wanda sabia que qualquer palavra em excesso poderia selar os lábios de todos com medo. Mas tinha ali uma convicção. Era preciso que alguém com voz de fora ouvisse o murmúrio da casa. Marcelo recebeu o bilhete no dia seguinte, já na mesa do café antes da primeira reunião. Chamava-se Marcelo Silva, embora no mundo ele fosse conhecido por empresas, contratos e imagem pública. Homens de sua estatura social não costumam amadurecer a visão íntima. Acreditam, por vezes, que boas intenções gerais bastam para resolver detalhes humanos. Ele leu o bilhete com a pressa de quem olha e não quer sentir culpa. No bilhete, um apelo. Na mente de Marcelo, entre cheques e e-mails, havia sempre a crença de que a casa era segura, porque construída assim por mãos que planejavam conforto. Ele guardou o papel no bolso e, por um momento, o papel foi como um pó que mudava a textura da roupa, um incômodo que insistia.
Na manhã em que Tomás viu a figura saindo do quarto, o ar respirava explicitamente a sensação de que algo estava prestes a romper. Tomás contou finalmente a Wanda. Não foi uma proclamação, foi um encontro de olhares, um sussurro entre duas pessoas que, por diferentes caminhos, haviam visto a mesma sombra. Wanda segurou o relato do jardineiro como se segurasse uma vela acesa, sem alarde, mas pronta para iluminar. Juntos, com cautela, decidiram por um plano de contornos frágeis, reunir provas silenciosas, anotar datas, guardar peças que ali aparecessem fora do lugar. Wanda voltou a observar com mais intensidade. Notou que o rádio de Dona Elsa, antes sempre ligado durante a tarde, ficava com o volume reduzido, que Rafaela pedia cada vez mais controle da medicação, que pequenos objetos, uma fitinha, um bilhete de parabéns, sumiam dos lugares de costume. A mansão, que até então parecia uma fortaleza da aparência, começava a revelar as rachaduras. Não eram rachaduras barulhentas, capazes de explodir portas. Eram fissuras que cresciam em silêncio. E como ocorre com as fissuras, o que alavancava uma mudança era uma fagulha mínima, um gesto que acionava a coragem de alguém. Para Wanda, essa fagulha era a combinação entre o bilhete e a confirmação de Tomás. Para Tomás, a fagulha era a vista direta da porta entreaberta, do salto vermelho que atirava dúvidas na sua cabeça. Para Dona Elsa, talvez, a fagulha fosse o reconhecimento tardio de que algo estava errado com seus corpos e com seus dias. Enquanto isso, Rafaela seguia ensaiando a cena perfeita. Em público, organizava jantares, acolhia conhecidos com a elegância de quem sabe a medida exata do desejo alheio. Repetia sorrisos e narrativas que sustentavam a casa. Às vezes, em pequenos lapsos, deixava escapar um comentário que, aos ouvidos de Wanda, parecia mais como um aviso. É melhor ninguém ficar sabendo de certas coisas. A família não precisa se expor. A frase, suave como uma brisa, era um comando que guardava ameaças veladas. O poder que Rafaela exercia se apoiava numa tática eficiente: isolar a vítima e fabricar a dúvida. Naquele corredor do andar de cima, a noite trazia a sensação de que alguém vigiava. Tomás sentiu o peso do que viu e o transformou em ação contida. No dia seguinte, enquanto regava os canteiros, colocou discretamente no bolso um desses pequenos bilhetes que Wanda costumava usar para anotações. Vi. Saiu do quarto. Salto vermelho. Lenço. Não havia nomes, nem acusações diretas, só registro, como quem anota a posição das estrelas antes de explicar o céu. Ao entregar o bilhete para Wanda, não falou demais. Entregou como quem oferece uma pedra sobre a qual outros possam tropeçar e, assim, perceber o caminho. Wanda colou o bilhete entre papéis do escritório como se plantasse uma semente num vaso que havia sido deixado de lado. Havia nela, agora, algo que girava entre medo e esperança. Ao longo dos dias seguintes, anotações surgiram, datas, horários, pequenas discrepâncias na rotina de Dona Elsa. Uma luva encontrada no canto do armário, um esmalte na pele que não era de Elsa, a presença pontual de Rafaela no quarto à noite. Cada detalhe era uma peça de um mosaico que Wanda começava a montar com a paciência de quem conhece o valor das coisas meticulosas. Marcelo, por sua vez, foi ficando inquieto. A inquietação era um desconforto que no início se transformou em negação. Porém, como acontece com a água que, pouco a pouco, encontra uma fissura e a alarga, a inquietação passou a corroer a confiança. O bilhete pequeno que Wanda deixara no escritório feriu algo na linha de defesa de Marcelo. Ele não era o tipo de homem que gostava de confrontos desnecessários, preferindo, muitas vezes, blindar sua mãe com uma crença na ordem. Mas havia ali uma corda que se esticou demais. Marcelo ficou sem conseguir afastar o peso do papel do bolso. E foi nesse momento, no intervalo entre a leitura e a decisão, que o telefone tocou com uma chamada que acalmou as mãos dele. Uma reunião que, ironicamente, agora parecia menos urgente. Algo havia mudado naquela engrenagem perfeitamente lubrificada, um ruído novo, leve, mas persistente. O convite tácito do silêncio se esfarelava. Não era apenas a casa que começava a ruir por dentro, era um mundo de conveniências que sustentava a imagem pública. Quando 3 pessoas discretas, a empregada que amava, o jardineiro de baixa estatura e uma mãe que já não podia gritar alto, começam a apontar para a mesma direção, a fachada perde a sua invulnerabilidade.
E o que se seguia era, por um lado, um chamado para a coragem, por outro, a iminência de um confronto que poderia quebrar com a ordem construída com tanto zelo. Tomás, que por toda a vida aprendera a se tornar ouvido pelas coisas pequenas, encontrou numa simples observação a responsabilidade de falar. Wanda, que sabia o valor dos passos lentos, fez mais uma anotação. Marcelo, por fim, guardou o bilhete como alguém que guarda uma ferida, respirou, juntou os papéis e decidiu, talvez por medo, talvez por amor tardio, que voltaria mais cedo naquela semana para conversar com a mãe. Não era ainda uma declaração de ruptura, nem uma renúncia à crença que o mantinha com Rafaela. Era apenas o começo de uma dúvida que crescia como água nas frestas. A casa continuava imponente à vista de fora, com o jardim que Tomás cuidava e as janelas que refletiam o céu. Mas dentro dela, entre um chá e um telefonema, entre um salto vermelho e um lenço esquecido, o clima havia mudado. Alguém havia visto o que não devia, e quando verdades se tornam públicas, mesmo que aos poucos, o destino de todos os que moram naquela casa passa a pender para um lado ou para o outro. Na manhã que se seguiu, Marcelo olhou pela janela do escritório e viu o jardineiro curvado sobre as plantas. Algo nele parecia diferente. Tomás o viu também, o olhar que atravessava as roupas de casa para alcançar o essencial. Marcelo fechou a pasta, teve a sensação de que uma cortina fora puxada e que, por trás dela, a figura de sua mãe estava mais frágil do que imaginara. Havia ali ainda a possibilidade da conversa, a mãe procurar explicação, a esposa negar tudo. E havia o papel de Wanda, pequeno e firme, que exigia ser lido. Se naquela casa havia uma verdade esperando por reconhecimento, ela já não era mais apenas dos móveis ou do rádio antigo. Tornara-se algo vivo, que crescia em sussurros e papéis, em notas deixadas no bolso e em olhares que se recusavam a desviar. E enquanto Marcelo considerava voltar para casa mais cedo, Tomás ajeitou o ancinho e, por um segundo, permitiu-se o pensamento de que, mesmo pequeno, podia ser a pedra que fizesse a água mudar de rumo. Se o destino daquela família estava prestes a descortinar-se, ninguém então poderia prever até que ponto o choque seria grande, nem mesmo a própria Dona Elsa, que talvez já pressentisse algo e apenas aguardasse companhia para sair daquele quarto em que se sentia contida. Se alguém havia imaginado que a verdade poderia ser contida por cortinas, aquela noite mostrava que a verdade, quando é vista, tende a crescer e a exigir providências. Se essa história está tocando você de algum modo, inscreva-se e curta. Há muito a ser dito sobre coragem, sobre denúncia e sobre não voltar a calar. A manhã seguinte chegou com um silêncio que pesava como cortina fechada. Marcelo pegou o carro sem anunciar, cruzou a cidade num fio de pressa e melancolia, e ao virar a alameda que levava à mansão, sentiu o coração apertar como se cada árvore reconhecesse a urgência do que vinha. A intenção era falar, ouvir, entender, mas havia algo diferente no ar, um acúmulo de pequenas provas que se juntavam em forma de pergunta, e a resposta não cabia mais apenas em palavras. Quando entrou, encontrou Wanda na cozinha, a cara lavada, mãos que tremiam mais por contenção do que por medo. Tomás, do lado de fora, varria com cuidado as folhas que haviam caído durante a noite, mas ao vê-lo cruzar o gramado, acenou de leve com a cabeça, um sinal mudo de apoio. Marcelo subiu as escadas devagar, ouvindo a casa respirar. Lá em cima, o corredor cheirava a perfume e a pano limpo, como se alguém tentasse borrar as manchas de uma história indesejada. Se o som que o cortou foi breve, um choro contido que vinha do quarto de mãe. Ao abrir a porta, viu a cena sem margem para dúvida. Dona Elsa encolhida na poltrona, o olhar cansado como de quem foi tirado de si mesma. E Rafaela parada, gesticulando com uma voz que agora ele ouviu sem as máscaras do salão. A discussão era em tom alto, mas não era uma discussão como as que havia visto em eventos. Era uma ordem com ingredientes de humilhação. Quando percebeu a presença do filho, Rafaela tentou recompor o sorriso, um movimento instintivo de maquiagem emocional. Mas a verdade já ocupava o espaço. As marcas sob a pele de Elsa, a disposição tensa do corpo, as mãos calejadas de quem segurava um copo de chá como se fosse um troféu quebrado. Marcelo não hesitou. Primeiro puxou o celular e fotografou as marcas no braço da mãe, não por sensacionalismo, mas para registrar a realidade como prova.
Em seguida, falou como quem fala pela primeira vez sem medo de quebrar a aparente harmonia. Rafaela, o que aconteceu aqui? A pergunta ecoou e não permitiu a resposta mecanizada. Rafaela, por reflexo, tentou anexar justificativas. Ela caiu, foi um tropeço. É o cansaço da idade. Palavras prontas que soavam agora vazias. Marcelo sentiu algo se partir dentro de si. A confiança que havia depositado na imagem pública e nas desculpas rendeu como vidro. Wanda, que estava ali desde o início, aproximou-se e mostrou o bilhete que havia deixado no escritório. Tomás entrou em silêncio, sentando-se no recanto do corredor como quem não quer atrapalhar a cena central, mas cuja presença já dizia muito. Quando lhe pediram que descrevesse o que vira, falou com calma. Contou a fresta de luz, o salto vermelho no tapete, o lenço na mão. Não falou com grande eloquência, disse apenas o que os olhos lhe haviam permitido ver. A simplicidade da fala do jardineiro teve a força de uma testemunha que não buscava recompensa, apenas verdade. Marcelo pegou o telefone, respirou e ligou para a polícia. Pediu que enviassem uma viatura e explicou com frieza. Queixa por violência contra idosa, havia lesões visíveis e testemunhas. Ao mesmo tempo, tomou outra atitude prática. Levou a mãe ao hospital particular mais próximo para exame médico. Havia, naquele gesto, o reconhecimento de que a verdade precisava de documentação formal. No pronto-socorro, Dona Elsa foi atendida com delicadeza. A médica anotou os hematomas, descreveu a presença de escoriações e encaminhou para a realização do exame de corpo de delito, procedimento que registraria as lesões. Tudo foi feito com o respeito que a idade e a vulnerabilidade pediam. Conversa em tom baixo, autorização clara, acompanhamento de pessoa de confiança. Enquanto isso, na sala de estar da mansão, os primeiros policiais chegaram. Entraram de forma discreta, com cuidado para não transformar o momento em espetáculo. O delegado encarregado ouviu as palavras de Marcelo, analisou as fotografias e ouviu Wanda e Tomás. A formalidade do registro era um rito, termo de ocorrência, relato das testemunhas e encaminhamento para a perícia. Por prudência, diante das provas e do risco à integridade de Dona Elsa, Rafaela foi detida em flagrante. Não houve algemas em cena de novela, houve procedimento. Colocaram-na em condução para a delegacia, onde a ficha seria registrada e onde, nos dias seguintes, partes técnicas como perícia e inquérito seriam conduzidas. A notícia correu de forma contida. A manchete não diminuiu a dor da família, mas trouxe aquilo que precisava existir. A noção de que atos cometidos em privado podem e devem ser trazidos à luz quando ferem pessoas vulneráveis. O que se abriu então foi uma sequência de trâmites que, em termos jurídicos, não se resolvem em um único ato. Teve-se o registro do inquérito, a coleta de depoimentos, o laudo médico que, com a assinatura do perito, descreveu hematomas e lesões compatíveis com agressão. Teve-se também a atuação do Ministério Público, que avaliou as provas e ofereceu a denúncia por lesão corporal e por violência psicológica contra a idosa. Em audiência, a defesa tentou relativizar os fatos, usou o repertório previsível de dúvida e desqualificação. Mas o conjunto probatório, fotos, laudo, testemunhos de Wanda e Tomás, o relato imediato de Marcelo, sustentou a acusação. Na vila de laços que a família representava, a sequência pública do caso rachar socialmente as coisas. Havia amigos que escolheram silêncio para não se envolver, colegas que procuraram Marcelo com cuidado, jornalistas que tentaram empurrar a história para ângulos que ele não queria. O sentimento que predominou, porém, foi outro, uma mistura de responsabilização e desconforto. Marcelo, por sua vez, tornou-se figura central do processo, não pela fama, mas pela escolha clara de acreditar em sua mãe, de tomar medidas, de admitir que havia, até então, falhado ao olhar. Essa assunção de culpa não lhe deu autojustificação, deu-lhe trabalho. As semanas seguintes foram de audiências e de espera. O nome de Rafaela, que por tanto tempo foi sinônimo de perfeição social, apareceu em manchetes e em conversas de elevador. A defesa argumentou sobre possíveis interpretações, tentou lançar dúvidas sobre a autoria dos ferimentos. Wanda foi ouvida com firmeza e serenidade, contou o que vira, relatou a rotina, descreveu a intenção de proteger a mãe. Tomás deu seu depoimento com a naturalidade de quem não fantasioso. Descreveu a cena, o salto vermelho, a porta entreaberta.
Sua estatura virou item de curiosidade para alguns, mas para os que estavam dentro da sala de audiências, sua fala foi um dos pilares que sustentaram a verdade, a prova que vinha de alguém que não buscava holofotes. No fim do processo, o juiz proferiu uma sentença que buscava ser proporcional e exemplar. Rafaela foi condenada pelos crimes pelos quais respondia. A decisão considerou também agravantes relativas à condição de vítima idosa. A pena, fixada de acordo com o Código e a interpretação do juiz, implicou regime fechado, e ela foi encaminhada para cumprir a parte da pena que a jurisprudência determinava. Além disso, foram impostas medidas civis, afastamento definitivo de convívio com Dona Elza, ressarcimento de custos médicos e obrigação de participar de programas de reeducação e acompanhamento psicológico, não como um favor, mas como parte das medidas reparatórias que a justiça pode determinar. A repercussão pública deixou sequelas e abriu caminhos. Para Marcelo, o processo foi um choque que o levou a reavaliar relações e prioridades. Ele teve de enfrentar a culpa pública e privada. Havia permitido que a imagem falasse mais alto que a realidade. Em depoimentos, confessou a cegueira afetiva que o sucesso ajudara a construir. Pediu desculpas à mãe, em público e em privado, e iniciou um processo de reeducação no seu papel de cuidador. Parte desse reerguer passou por medidas concretas. Reorganizar a casa para que Elza recuperasse autonomia, contratar profissionais qualificados para atendimento cotidiano e, principalmente, participar das sessões de terapia familiar que Helena, a psicóloga indicada, conduziu com eles. Helena era uma profissional de presença calma. Em suas primeiras conversas com Elza, falou pouco e ouviu muito. O trabalho começou com o reconhecimento do trauma, falar do que havia acontecido sem pressa, validar os sentimentos de humilhação e medo, e colocar no centro a experiência de Elza como pessoa com história e agência. As sessões iniciais foram de construção de segurança, exercícios de respiração, rotinas que reforçassem a autonomia, pequenos passos para resgatar atividades que a idosa amava, abrir a caixa de cartas, escutar de novo o rádio antigo, passeios curtos pelo jardim junto a Tomás. A terapia individual foi complementada por grupos de apoio. No primeiro encontro, Elza entrou desconfiada. O grupo, formado por outras mulheres que haviam vivido situações de violência e por cuidadores, reuniu-se em círculo. A partilha ali não teve pressa. Havia lágrimas, mas também silêncios que significavam reconhecimento. Não estavam sozinhas. Essas sessões coletivas mostraram a Elza que reerguer-se não era apenas uma questão de retirar a pessoa do ambiente hostil. Era aprender a recompor os fragmentos que a agressão havia mexido. Autoestima, confiança, sentido de pertencimento. Marcelo, por sua vez, teve de aprender a escutar sem intervir para resolver tudo instantaneamente. O filho que dominava reuniões e fechava contratos agora precisava desenvolver habilidades de cuidado, marcar consultas, acompanhar exames, estar presente sem ser invasivo. Ele frequentou sessões de aconselhamento para familiares de vítimas e grupos de homens que se propunham a trabalhar a responsabilidade masculina diante da violência doméstica. Ali, ouviu relatos que o fizeram reconhecer padrões e, lentamente, transformar atitudes. Sua culpa se converteu em ação consistente, participação ativa nos cuidados, presença nas terapias, trabalho de restabelecimento de laços afetivos com a mãe. Wanda e Tomás foram peças centrais no reerguimento. A empregada, antes tímida nas palavras, virou presença constante aos atendimentos, ajudando Elza em rotinas e sendo uma ponte entre ela e o mundo externo. O jardineiro, de baixa estatura, ganhou um lugar de honra silenciosa. Não buscou o reconhecimento público, mas recebeu o carinho da família e o agradecimento mais verdadeiro, o de ver a casa voltando a florescer. Em um gesto simples e simbólico, Marcelo convidou Tomás para ajudar a replantar as hortênsias ao redor do banco onde Elza gostava de sentar. No movimento de cavar, plantar e regar, havia um rito de reconstrução, chã de dedicação que não era espetáculo, mas trabalho de cuidado. A reintegração do quarto de Dona Elza foi um capítulo à parte. A decoração voltou a ter a presença do rádio antigo no criado mudo, o lençol escolhido por ela e as cortinas trocadas por outras mais claras.
Essas mudanças eram, ao mesmo tempo, físicas e simbólicas. Mostrar que o espaço que fora invadido por controles agora seria recuperado como território de decisão de Elsa. Em pequenos gestos, escolher a roupa do dia, marcar um almoço com amigas antigas, retomar a costura que tanto gostava, ela foi mostrando sinais de recuperação. Não foi um percurso linear. Houve dias de recuo, noites de silêncio, lembranças que doíam. Mas a progressão era clara. Lentamente, aquilo que o abuso havia privado de sentido começou a reaparecer. A justiça, além da pena, também determinou um processo de acompanhamento psicossocial para Rafaela enquanto cumpria sua pena. Não se tratou de substituição da responsabilidade, mas de uma tentativa de reduzir riscos futuros. A família, no entanto, não buscou vingança, buscou responsabilização. A diferença entre punir e reparar foi discutida em voz alta por Marcelo em uma das sessões de terapia. Eu não quero que a pessoa que feriu a minha mãe seja apenas um rosto marcado pela maldade. Quero que a justiça faça seu trabalho e que minha mãe recupere a vida. Havia nesse desejo maturidade. Com o tempo, o caso teve repercussões além do lar. Movimentos de proteção ao idoso e grupos de combate à violência doméstica usaram a história como exemplo para discutir a invisibilidade da violência contra pessoas idosas, um tipo de agressão que muitas vezes se esconde sob justificativas e cuidados superprotetores. Campanhas locais foram lançadas, incentivando vizinhos, trabalhadores domésticos e profissionais de saúde a sinalizar quando perceberem sinais. A mensagem que ganhou força foi a de que proteger não é calar, proteger é agir com responsabilidade. Mas nem tudo no percurso foi ideal. Marcelo enfrentou o julgamento público da sua vida privada. Alguns amigos o julgaram por não ter visto antes, e ele aprendeu a conviver com isso. Elsa, por sua parte, teve de lidar com a ambivalência afetiva, amar o filho e sofrer o abandono momentâneo de sua atenção. A cura exigiu línguas de paciência, e as sessões com Helena trabalharam os dilemas do perdão, não como anistia, mas como forma de aliviar o peso que vinha de carregar, por muito tempo, a dor da traição. Elas conversaram sobre a diferença entre perdoar e esquecer. Aprenderam juntas que perdoar poderia ser um movimento para a própria liberdade emocional de Elsa, mas que não implicava minimizar o crime ou apagar a responsabilidade. Algumas visitas de amigos antigos foram tímidas, outros cancelaram encontros. Mas a vida continuou. O jardim, que Tomás cuidava com carinho, passou a ser local de pequenos encontros de recuperação. Um chá com amigas, o encontro de um grupo de leitura e, em um dia mais simbólico, uma cerimônia singela onde Elsa plantou um pequeno pé de oliveira, símbolo para ela de paz. Na hora de regar, Marcelo ajoelhou-se ao seu lado, e por um instante não houve discursos, apenas o som da água sobre as raízes. No trabalho de reconstrução, foram fundamentais os pequenos rituais de confiança. Um dos exercícios que Helena propôs foi a caixa de escolhas, um móvel onde Elsa colocaria papéis com decisões diárias que eram dela, desde qual roupa vestir até se desejava aceitar a visita de alguém. Era uma técnica aparentemente simples, mas com poder quase ritual. Ressignificar a autonomia que lhe fora retirada. Ao decidir em voz alta, com testemunhas que respeitavam suas vontades, Elsa reconquistou, degrau por degrau, a confiança em si mesma. Enquanto a família curava, a sociedade observava e, por vezes, aprendia. Alguns vizinhos procuraram a delegacia para entender melhor como proceder em casos semelhantes. Outros ofereceram apoio prático, como levar a dona Elsa ao médico ou convidá-la para um passeio. Wanda ganhou um reconhecimento discreto, acompanhado de gratidão e valor civil. Tomás, antes invisível, recebeu um cartão de agradecimento do próprio Marcelo e, mais importante, o respeito que muitas vezes a baixa estatura não lhes garantia pela sociedade. Houve momentos de fragilidade, noites em que dona Elsa acordava assustada, revivendo a humilhação. Dias em que Marcelo se perguntava se já havia cuidado o suficiente. Nessas horas, o grupo de apoio e as sessões individuais com Helena atuavam como uma rede. O processo de cura, mostraram as conversas, não é linear nem instantâneo. Há passos para frente e recuos.
há dias bons e dias tensos. Mas o que se consolidou foi uma nova prática familiar baseada em cuidado respeitoso, diálogos e limites claros. Com o tempo, a mídia perdeu o interesse pelo detalhe escabroso e passou a mostrar a história como exemplo de responsabilização. Alguns artigos discutiram a fatal complacência das elites com a imagem pública, outros elogiaram o papel das testemunhas anônimas e a importância dos trabalhadores domésticos como agentes de proteção. Houve momentos de fragilidade, noites em que Dona Elsa acordava assustada, revivendo a humilhação, dias em que Marcelo se perguntava se já havia cuidado suficiente. Nessas horas, o grupo de apoio e as sessões individuais com Helena atuavam como uma rede. O processo de cura, mostraram as conversas, não é linear nem instantâneo. Há passos para frente e recuos, há dias bons e dias tensos. Mas o que se consolidou foi uma nova prática familiar baseada em cuidado respeitoso, diálogos e limites claros. Com o tempo, a mídia perdeu o interesse pelo detalhe escabroso e passou a mostrar a história como exemplo de responsabilização. Alguns artigos discutiram a fatal complacência das elites com a imagem pública, outros elogiaram o papel das testemunhas anônimas e a importância dos trabalhadores domésticos como agentes de proteção. Marcelo, recluso em seu aprendizado, falou em poucas entrevistas sobre o que havia aprendido, que as relações humanas exigem presença, que a proteção não é sinônimo de ilusão e que a coragem de quem fala pode salvar vidas. Tomás voltou às suas manhãs no jardim, mas não como o mesmo homem. Havia nele a calma de sempre, porém agora também uma confiança discreta, em que seu olhar havia sido ouvido. Em um gesto que não buscou holofotes, a família retribuiu de forma concreta. Ajuste nas condições de trabalho, pagamento de um curso que ele desejava e a oferta de residência mais próxima da casa, para que ele não precisasse enfrentar longos deslocamentos. Para Tomás, aquilo era gratidão e segurança, não espetáculo. Aos poucos, a casa foi perdendo a sensação de fortaleza falsa. As cortinas foram trocadas por telas que deixavam entrar mais luz. O rádio antigo, antes guardado como relíquia, soou mais vezes com músicas que lembravam o passado de Dona Elsa. Em uma tarde de verão, ela sentou-se no banco do jardim, segurou a terra nas mãos e disse, com voz clara, que sentia que estava finalmente voltando a ser dona do seu tempo. Marcelo ouviu e, sem palavras longas, prometeu: "Vou ouvir mais, antes de desconfiar. Vou proteger sem invadir." Foi uma promessa com trabalho por trás, e ele honrou o compromisso com atos diários. A trajetória toda deixou ensinamentos que ecoaram para fora do núcleo familiar. Em conversas com amigos e colegas, Marcelo passou a falar da importância de ouvir os sinais sutis, que durante muito tempo se confundiram com desculpas. Em reuniões de empresas que ele frequentava, tratou de políticas internas relacionadas ao cuidado com empregados e à acessibilidade, buscando transformar a experiência traumática em ações concretas de prevenção em ambientes profissionais. Em um dos encontros promovidos por um coletivo que trabalhava com proteção ao idoso, Wanda subiu ao palco e falou por alguns minutos. Falou com simplicidade e firmeza. "Eu fiz o que pude. Não fui heroína. Só falei. E falar foi o que nos salvou." A frase ecoou e se transformou em lema para muitos. A coragem de testemunhar pode ser o começo do fim do silêncio que protege a violência. Tomás, presente na plateia, recebeu aplausos discretos. Não gostava de atenção, mas naquele dia permitiu-se aceitar o reconhecimento. O final daquele capítulo não foi um felizes para sempre simplista. Rafaela cumpriu parte da pena, participou de programas de reabilitação obrigatória e, segundo relatos, manteve postura de resistência e, em partes, de reflexão. A justiça seguiu seu curso, a família seguiu com a vida. Elsa, com a pele ainda marcada por memórias, aprendeu a enfileirar novos dias ao lado de pessoas que a respeitavam. Marcelo, que carregou o peso do erro anterior, converteu a culpa em compromisso. Wanda e Tomás permaneceram como pilares de uma casa que finalmente reconhecia quem eram os verdadeiros guardiões do afeto. A história daquela mansão tornou-se um lembrete. Muitas vezes, a violência doméstica contra idosos se sustenta na invisibilidade. Gerações que deveriam ser guardadas costumam ser isoladas por quem deseja controle.
Mas também mostrou que existem gestos simples que mudam destinos. Um bilhete inserido numa pasta, um olhar que persiste, a coragem de um jardineiro de baixa estatura que optou por ver e não aceitar. Coragem, nestas páginas cotidianas, não é heroísmo dramático, é a acumulação de pequenas ações honestas. Se algo fica desse relato, é uma lição prática. Quando há suspeita, registre. Quando há medo, chame apoio. Quando há provas, leve-as às autoridades competentes. Procure assistência médica, registre o ocorrido, converse com pessoas de confiança e, se necessário, acione a polícia. Em casos de risco imediato, ligue 190. Para denúncias e orientação sobre direitos humanos e assistência, busque os serviços locais de proteção ao idoso e canais de denúncia existentes na sua região. Ao olhar para Dona Elza hoje, vê-se uma mulher que recuperou fragmentos de seu sorriso e que voltou a escolher seu tempo. Ela conta às amigas com um brilho contido nos olhos que o rádio nunca soou tão bom quanto depois que aprendeu a controlar o volume e a frequência das vozes à sua volta. E, quando descreve Tomás, fala com afeto. Ele tem mãos pequenas e olhos grandes, cuidou do meu jardim e cuidou da minha verdade. Marcelo aprendeu a ser um filho presente nas minúcias, e Wanda continua a ser a guardiã das pequenas certezas domésticas. Ao terminar esta narrativa, fica um apelo que não é moralizante, mas prático. Respeito aos idosos é obrigação de todos. Denunciar é ato de amor e responsabilidade. Se você estiver assistindo a uma situação assim, não se cale, procure ajuda, registre, atue. A coragem de uma pessoa pode ser o passo que falta para libertar outra. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra, respeito. Comente com essa palavra e ajude a espalhar a ideia de que proteger é, antes de tudo, ouvir e agir. E lembre-se, em situação de emergência, ligue 190. Procure a delegacia da mulher mais próxima ou os serviços de assistência social do seu município. O Disque 100 também recebe denúncias de violações de direitos humanos. Construir uma rede de proteção é trabalho de todos, e quando cada um faz a sua parte, vidas são salvas e dignidades são restauradas.